Acorda, Campo Grande, mês de julho chegou. Vem compartilhar nosso café partilhado, do amor mais amado, da devoção, do louvor a Santana, padroeira, nossa fé a vida inteira nesse mundo sonhador. Estamos aqui em Campo Grande, município do interior do estado do Rio Grande do Norte, distante pouco mais de 250 quilômetros da capital Natal. Nessa região do semiárido nordestino, habitada inicialmente pelos índios da nação Cariri e especialmente pela tribo Pegas. Os cariris, que são uns índios altos, magros, estranhos, né? Diferentes. É outro genoma, um genoma isolado que só tem aqui no Nordeste. Pegas é uma miscigenação indígena de 6.000 anos para cá, né? Porque eles são oriundos dos tapuios. Os Pegas ocuparam todo o semiárido brasileiro, inclusive todos os estados nordestinos, mas que eles são oriundos do Rio de Espinharas. E os índios Pegas eram habitantes, os primeiros habitantes daqui da região. Os Pegas que vieram de Campina Grande com um bandeirante chamado Oliveira Ledo, eles se revoltaram contra Oliveira Ledo e se alojaram na Serra das Dormentes. E eles foram para a Serra de João do Vale, que não era de João do Vale, chama Cipilhada, né? Depois João do Vale comprou a eles, porque o padre, né, aldeou eles, fez uma missão e tal, eles tinham as terras deles. Então eles não foram expulsos, não vieram fugidos. Quando eles saíram lá da Serra de Campo Grande, eles vieram escoltados, inclusive vinha um ouvidor, né? Um juiz de fora, toda a autoridade fazendo transferência deles. Era uma ordem régia, né? A lei Pombalina de 1759 mandava transformar as missões jesuíticas em vilas. Então eles venderam as terras dele a João do Vale Bezerra, construíram casa e tal, deram terras para eles. E eles estão aí, os mochoróis da missão de Paraú, os carmelitas e os Pegas. O movimento Pega foi a história quando foi tomada as terras aqui. E quando eles viram sem terra e sem nada, eles se juntaram, os Pega com os Paiacus, e tinha o líder o João do Pega, junto com Luísa Cantoff, liderou esse movimento e houve um conflito muito grande. Aqui, quando os Gabriéis chegaram aqui, que nos antecederam, pegaram 20 índios e ajojaram, foram deixar no Vale Ceará-Mirim. Ainda tem uma sobra de índio, na Serra de João do Vale ainda tem muito caboclo do cabelo liso, na Caatinga aí, nas Miranda, Caraúba, na Cachoeira, ainda tem muito caboclo. Você tira eles tudo, são diferentes. Os cabelos dele são os cabelos lisos, os cabelos que a gente vê que ainda tem uma tradição grande ainda. Aqui nós temos uns 14 a 16 sítios arqueológicos, que lá tem aproximadamente 300 escritas e símbolos indígenas lá. A cidade foi crescendo, eles foram expulsos daqui, e uma parte foi para a Serra João do Vale, se refugiaram lá. E tem uma história também que surgiu outros lá em São José do Mipimbu. Eu vejo uma lacuna com o registro histórico de Campo Grande. Eu pesquisei para entender a ocupação do território campograndense, como se deu essa ocupação, essa formação territorial. E lá eu percebi a dificuldade de encontrar registros. Isso eu acho que não é só do nosso município. O estado inteiro tem essa dificuldade de buscar os registros e entender a própria história do estado. Embora Campo Grande eu perceba um pouco mais de dificuldade. Com a fase da dizimação dos índios já em 1730, essa região passou a ser habitada principalmente pelo fundador João do Vale Bezerra, que também foi o fundador do município de Campo Grande. Começa com a chegada do capitão, né, que ele veio procurando terras devolutas, né, para formar fazendas de gado, né? Ele queria criar gado.
João do Vale veio morar em Campo Grande, ele fez uma casa aí naquela esquina que vai para a casa paroquial. Hoje essa casa é da viúva de Antônio Frásio. Ali onde hoje é a igreja e o jardim e o mercado, ali tinha um limpo muito grande no beijo do rio. Aí João do Vale deu o nome de Campo Grande. Há uma controvérsia nessa conversa, que a fazenda dele é onde hoje é o açude do Morcego. Chamava-se de Campo Grande, era a fazenda aqui, de João do Vale, que foi do Gundim, depois passou a ser de João do Vale. Em 1761, o João do Vale, que era um visionário, arrematou a Serra Cipilhada, que logo depois passou a denominar Serra de João do Vale. João do Vale, tudo dele era, naquele tempo o dinheiro era pouco, a moeda corria pouco, tudo dele era num vale. Ele assinava um vale, aí ele pegou o nome de João do Vale. Existem duas ou três ideias sobre o nome. O próprio João do Vale, quando chegando à região, que viu um campo, um espaço aberto na vegetação, disse a frase, ó, que Campo Grande. Que também essa frase é atribuída ao capitão Gondim. A terceira versão, devido aos campos, teria relacionado ao espaço, à pastagem. A vila foi crescendo, deixou de ser vila, passou a pertencer a Caraúbas. Trouxeram a vila de volta, mas não foi mais como Campo Grande. Augusto Severo foi em 1903, 91, resolveram voltar para o seu nome original, Campo Grande. O estado do Rio Grande do Norte, quando tinha 13 municípios e 6 povoados, Campo Grande era um deles, né? Mas isso não tem nada registrado aqui na cidade. Isso a gente vai buscar as fontes em Olavo de Medeiros Filho, Câmara Cascudo. Aqui em Campo Grande, o Lino de Oliveira, João Ramalho, acresceu outras informações, o historiador Júnior Liberato, mas ainda é insuficiente para a gente trazer respostas. A nossa igreja, ela teve o início quando a filha do capitão João do Vale Bezerra, que chamava-se Ana, adoeceu, ela veio a falecer. Aqui também não tinha cemitério, mandou sepultá-la em Açu. Era um inverno muito bom, os riachos encheram e não puderam passar, então eles voltaram. Nesse tempo a gente levava as pessoas numa rede, então os carregadores veio fazer o enterro dessa moça aqui, e ele sepultou essa moça aqui. O corpo já estava em alto estado, foi preciso ser enterrada lá no Machixe. Mas ele não se contentou com esse negócio, depois mandou arrancar e trouxe os restos da menina nesse curral. E nesse curral ele levantou uma capela e botou a santa chamada Ana. Enterraram mesmo hoje onde é a igreja de Campo Grande e aquela sala paroquial que tem atrás da igreja. O cemitério era ali, foi ali muitos anos. Depois foi que mudaram para cá onde é e começou a igreja de Santana. Foi feita uma cerquinha de pedra ao redor do túmulo dela, depois uma pequena capela, onde essa capela foi engolida, superada pela nossa igreja matriz. Não podendo a Ana ser sepultada, o João cedeu um espaço para a capela, um voto em homenagem à própria filha. Porque a filha era a Ana e ele trouxe uma imagem, não sei se veio de Portugal ou se veio de... e botou a imagem de Santana em homenagem à filha, em 1755. João do Vale fez esse voto, já tinha feito o voto de construir a capela. Era só a capela, a vila foi crescendo, daí os padres que vinham de Açu, trouxe a imagem de Portugal. Aquela Santana que tem na igreja, Santana da Cadeirinha, ela foi trocada por uma junta de boi. Datada do século XVIII, é uma imagem portuguesa, talhada, folheada, policromada, né? Essa imagem tem um fato curioso, que todas as imagens, ou a grande maioria das imagens de Santana, traz Nossa Senhora do lado esquerdo da imagem, né? E essa traz Nossa Senhora do lado direito dela. Isso é um fato que você vai ver muito pouco aqui no Brasil. A capela pequena para acumular os fiéis, né? Não dava para a vila já estava crescida, já era vila já.
Vila Campo Grande. Naquela época, tinha muito fazendeiro rico da região, não tinha com que gastar o dinheiro, guardava o dinheiro em casa nos baús. Então toda a vaidade que eles tinham era investir na Igreja Santana. Aí construíram uma igreja desse tamanho, né? A primeira igreja de Santana foi feita com a madeira que veio da Serra de Martins, 9 carros de boi. A madeira que veio para construir a nossa igreja eram verdadeiros lenhos de aroeira, de brejuí. Foi feito um pacto entre os párocos da época e os fazendeiros se montavam uma comitiva num carro de boi com 10 homens. Carro de boi de Ananias Cunha, o carro de boi de Joca Holanda, o bisavô de Antônio Conceição, o carro de boi do Major II, o carro de boi de Dona Nada Ariosa. Eu sei que foram 9 carros de boi. Esses altares aqui, que são uma coisa raríssima, uma relíquia, né? Que levava 2 anos ou mais para fazer esses altares, um mestre só. Esse barroco da nossa igreja foi o mestre José. Ele colhia solo nas margens do rio Ipanema. Ele projetava essas lindas peças barrocas que nós temos aqui nos altares da nossa igreja de Santana. Ela não tem estrutura de ferro. Pela largura das paredes, você deve ter observado, que a sustentação dela está nesses pilares que tem no meio. As portas são de angelino, são as primeiras portas. Inicialmente ela não tinha essa torre que vemos hoje, mas depois construíram e temos uma das igrejas mais belas do estado. Depois da construção, construíram a torre, né, de um lado, e o padre queria construir as duas. Aí o engenheiro não aceitou porque disse que ela não tinha estrutura para aguentar o peso das 2 torres, né? Então ela ficou só numa. Conheci a igreja sem a torre e com a torre. E me lembro do pessoal trabalhando. Os andares feitos com estronca até lá em cima, me lembro demais. Há pessoas que chegavam aqui, o que tinha de admirar na cidade era a igreja. Aí olhar, disse, tá aí, olha, fizeram a igreja desse tamanho, não tiver dinheiro para concluir, fecharam as portas de tijolo. Esse fingido de porta e de janela é da arquitetura da igreja. Não é porque não tiver dinheiro para concluir, é porque é o modelo dela, a arquitetura dela foi projetada para esse estilo. Quem comprou foi Padre Pedro. Serve para dar o beijo da Sexta-feira Santa, na Sexta-feira da Paixão. Aquele santuáriozinho que tem na lateral da igreja, onde tem o oratório de Mãe Rainha dentro, lá é o terminal do altar. Ela ficou muitos anos abandonada. Esses altares de São Vicente são mais novos. Eles, Santo Antônio e São Bento, que é aquele do outro lado. Frei Basílio, quando estava aqui, quando era pároco da nossa paróquia, ele fazia umas caminhadas da madrugada, que era para os homens carregar. Aquela coisa é marco de umas santas missões. Essa reforma do Baltamor foi quando doaram essa imagem grande. Quem doou essa imagem foi Chico Pereira, Santana principal, né? São Joaquim, esposo dela, que São Joaquim quem doou foi a família Veras. E Santa Terezinha. Dom Bosco quem doou foi a pessoa de Jean Luiz. Nossa Senhora de Fátima, ela era de uma capela que tinha aqui na propriedade da Fazenda Recreio. Como a capela ficou muito estragada, aí nós trouxemos a imagem para aqui. Quem doou Santa Luzia foi Manuel Mocon. Quando Frei Basílio foi pároco da cidade, ele desmanchou esse altar. Eram 3 degraus para a gente poder subir para um senhor morto. Era aqui nesse canto. O senhor morto é doação da família Medeiros. Tem uma imagem muito antiga, foi vinda do Rio de Janeiro, mas quem doou foi Irene Melo, irmã de Epitácio Melo, que doou Bom Jesus dos Passos. Salete para nós aqui, ela não é uma santa tão conhecida, né? Um grupo de rapazinhos, de jovens, que formaram uma associação, que botaram o nome de Menino Jesus e trouxeram a imagem. Foi Padre José Nilton, quando estava aqui, que comprou aquela imagenzinha.
É um santo milagroso, né? Que o povo se pega para pagar dívida para fazer. A escada estava precisando de uma restauração. Teve um padre que queria tirar a escada. Então a comunidade reuniu-se e não deixou. Arrecadaram dinheiro e pagaram o serviço. Dona Wanda uma vez me disse que essa escada foi feita no tempo do que o pai dela era quem toma conta, que tomava frente das coisas da igreja. E foi feita em 1930. Foi muita discussão que houve por conta dessa escada. Eu chego, vou para casa paroquial, cuido dos animais, tem galinha, tem cachorro lá, tem uma horta que eu cuido. Aí, lá de 8h30, eu desço aqui para a matriz, para a paróquia, para a igreja e fico zelando, limpando, cuidando do espaço do salão para as reuniões. Faz 9 anos que eu estou aqui trabalhando na paróquia. Quando falece uma pessoa, morre uma pessoa, aí toca-se uma chamada quando o corpo chega na igreja e quando ele parte para o cemitério. E na festividade o sino também repica de uma forma muito bonita. Santana, ela é a mãe de Maria e a avó de Jesus Cristo, né? Ficou grávida já na velhice. Ela tinha dificuldade de engravidar. Vô, o que aconteceu? Eu tive um pesadelo, filha. O senhor está suado. Mas não se preocupa não. Volta a dormir, volta a dormir. O senhor está preocupado com a mamãe, né? Eu tive na maternidade ontem. Aí o médico disse que ela não está muito bem não. Aí mais tarde você pega a bicicleta, vai lá saber como ela tá. Tá bom. Certo. Mas volta a dormir, não se preocupa não, volta a dormir. Vô, Oi. reza pra Santana. Faz isso. Eu não sei se ela vai poder me ajudar. Eles rezavam muito para Deus dar um filho a eles. Na época dela, quem não tinha filho era apedrejada, né? O povo não dava muito valor àquelas criaturas, às mulheres que não tinham filho. Então, certa vez, ela foi anunciada, escolhida pelo Espírito Santo e ela concebeu por obra do Espírito Santo. Aí veio Maria, mãe de Jesus.
Mãe teve um menino, ela tá bem. Obrigado, Santana! Salve Santana gloriosa, nosso amparo e nossa luz. Salve Santana ditosa, pela fé de Jesus. Salve Santana ditosa, pela fé de Jesus. Mamãe, quando se valia dela, foi válida muitas vezes que ela agradecia, pagava promessa, minhas irmãs, e muita gente em Campo Grande vem pagar promessa de longe, que faz devoção e tem graça alcançada com ela. Ela é uma santa muito forte. Eu estava com a menina doente, estourou assim um vidro e estourou por fora. Aí nós gastando nada, vinha comprar remédio em Campo Grande. Não tinha médico. Eu disse, mamãe, vamos ter fé em Deus, que Santana, que Nossa Senhora Santana vai mandar um curador para curar essa menina. Aí que quando passamos assim um mês ou 2, aí subimos que freio de caminhão vinha para Campo Grande. A cabecinha dela era toda ferida, não sabe? Aí o povo achava que aquele fedia, mas não fedia não, sabe? Aí ele levantou-se, foi bater onde eu estava. Rezou, disse, quando ela vai ficar boa assim. Com uns 2 meses, não tinha uma ferida na cabeça dela. E até hoje. Ela é milagrosa e freio de caminhão é. Com o poder de Santana, né? É uma graça cansada. Uma graça cansada de um filho de Campo Grande, com Nossa Senhora Santana. Ele era um militar da Força Nacional. Gostaria de casar com a filha bastarda da família Vera Saldanha, filho do patriarca comandante Veras. E ele não tinha condições para casar com ela. Então ele resolveu ir para a Guerra do Paraguai, para quando voltar, se vencesse a guerra e voltar sã e salvo, ele casaria com ela e deixaria um marco religioso na nossa terra, que na realidade foi a construção desse cruzeiro que foi doado à nossa igreja de Nossa Senhora Santana. O Padre Pedro Neif era uma criatura muito boa, muito humana, muito ligada ao social. Trouxe muitos projetos para Campo Grande. Tinha um trabalho social muito importante que contribuiu para que ensinasse a população, ensinasse a todos nós a força da organização coletiva. Ele nos ensinou que nós precisávamos nos unir, nos organizar, lutar para poder conquistar os nossos direitos. Era não só católico, como ele também era político, né? Conseguiu muitos projetos bons, inclusive de hortas, criação de galinha para o pessoal, cursos. Não existia carro de estudante, eles iam estudar no carro da paróquia para levar os estudantes para a universidade. E depois ele criou um cursinho pré-vestibular. Sempre passava muitos jovens no vestibular em Campo Grande, jovens que depois fizeram mestrado, doutorado, né? Teve jovem até que foi para o Ciências Sem Fronteiras. Ele procurava em jovens, né, ociosos da nossa comunidade, na ocupação dentro da igreja, trabalhava a evangelização dos jovens. Teve uma época que ele trouxe um projeto que era das mulheres fazer renascença. É uma renda muito cara, muito difícil de fazer e muito procurada. Todo mundo tinha um ganho, porque o negócio dele era fazer com que a pobreza andasse com seus pés. Ele propôs com que as mulheres não fossem para o trabalho pesado no campo, que elas pudessem ter um trabalho que também depois pudesse gerar renda. E ele trouxe mulheres que vieram ensinar a Renascença. Essas mulheres vieram de Pernambuco, de Pesqueira especificamente. A Renascença, que era vendido, o pessoal fez curso e tinha umas mulheres fazendo essa renda e quando aprontavam, levavam para vender fora, no exterior. Ele pelejou muito para deixar muita gente aqui trabalhando. Teve um tempo que ele tinha 500 pessoas fazendo Renascença. Outra coisa também que ele trouxe, que era muito bom, era a medicina caseira. Ele dava as coisas para que a coisa acontecesse e trazia gente para fazer formação.
Os instrumentos que Padre Militão tinha conseguido já estavam muito decadentes. Padre Pedro fez outra campanha grande e comprou um novo instrumental para a banda de música. Muitos assentamentos aqui ele participou ativamente, com recursos que ele conseguia na Holanda, ele trouxe. A luta em defesa da terra, ocupar a terra, e a terra seria ocupada por quem trabalha, por quem produz. Ele era contra o latifúndio, defendia a reforma agrária, contribuía para a organização dos homens e das mulheres no campo e na cidade. Apoiou muitas lutas. A luta em defesa da terra, a luta em defesa da moradia, a luta em defesa da água. Teve um ano que nós não tivemos inverno, ele arranjou um caminhão-pipa para botar água para todo mundo em Campo Grande. Ele construiu na casa paroquial uma enorme cisterna para distribuir água com a população mais carente. Ele veio da Holanda, findou já os dias de vida dele numa cadeira de roda, mas ele vinha lá da casa dele em cadeira de roda. Ele não brigava porque gostava de brigar, ele brigava pelos direitos. As coisas, ele não gostava de ver coisa errada, ele gostava de ajudar as pessoas. E para isso ele ajudou até enquanto pôde, até a hora da morte. Padre Pedro, como pessoa, como ser humano, como gostar de ajudar ao pobre, foi a maior expressão de uma pessoa que passou em Campo Grande. Chegou aqui em 79 e sempre ele pediu nos altares que quando morresse queria ser sepultado aqui. E foi. Senhora Santana que de São Joaquim foi para o batizado de Manel Messias. Era um padre muito humilde, de muitas virtudes. Era padre simples, usava batina, cumprimentava as pessoas. Naquele tempo ele não tinha transporte, ele ia celebrar nos sítios, no lombo da égua. Né? Era engraçado quando ele saía com aquela túnica grande. Gostava muito de comer, gostava muito de peixe. E era uma pessoa muito calma. Dava umas brigadinhas com o sacristão, Zé de Ouro, ele gaguejava. E quando eles começavam na briga, aí Zé de Ouro não falava mais nada, né? Porque começava a gaguejar. Quando fazia o rava ele só fazia chorar. Ele era um padre muito manso, um padre muito calmo. O padre Militão era muito humilde. Naquele tempo as missas eram de costa, aqui nesse altar de Santana. Ele celebrando de costa e todo mundo rezando um texto lá atrás. Até que a gente ria muito, que dizia, quem tem pecado não, o pecado está no chiqueiro do porco. Ele saiu de repente na esquina, o jumento se assustou. Aí meu pai disse, que diabo é isso? Aí ele disse, não, mestre, é padre Militão. Tinha um curral aqui de Juvenal, ele ia tomar um leite no curral, né? Manel Bezerra Cavalcante era o avô do meu pai. Esse padre construiu uma família, tinha filhos. A mãe do meu pai, que era filha do padre. Minhas tias contavam que o padre dava um banho no padre dentro da bacia, quando o padre ficou velhinho, né? Essa bacia servia de canoa. Ele morava ali no Recreio, quando vinha para Campo Grande, atravessava o padre no rio. Meu padre, Manel Bezerra Cavalcante, foi sepultado no cemitério de Campo Grande. A praça, a antiga praça que foi demolida, né, que ainda traz muitas recordações. Essa praça eu até nem gosto de falar porque me dói. Que devia ter sido preservada, né? Nessa época eu trabalhava estava em Natal e quando eu soube, eu ainda vim aqui, mas já estava destruída, não teve como fazer movimento. A praça de frente à igreja, ela era toda no cimento. Era uma estrutura como que era feita pelo arquiteto, porque ali era um serviço bem feito. Tinha uma luminária redonda. Era a coisa mais linda, quando acendia de noite, quando acendia as luzes, 6 horas da noite, era a coisa mais linda que podia existir. Aí também existiam essas luminárias redondas no coreto. Não sei por que fizeram o negócio de botar aquilo abaixo. Não sei por quê.
As pessoas se dirigiam aqui à praça, era a diversão do pessoal. Passear na praça, no meio da praça tinha um coreto que a banda de música fazia a retreta. Os casais de namorado e a banda de música tocando ali no coreto da praça. A gente cumpre uma agenda o ano todinho. Festa de São José, que é pertencente à paróquia, a gente toca. Festa de Nossa Senhora de Fátima, a banda toca. Ordenação de padres, todo o evento relacionado à Igreja de Campo Grande hoje, a gente tem essa parceria. A festa de Santana hoje, pra gente, eu acho que não é nem tanto uma diversão, eu acho que é um sonho. Uma impressão que a nossa festa, cada ano que passa, ela cresce mais. Durante toda a festa de Santana, nós temos celebração da Eucaristia, novenário. Após a novena tem sempre a parte social, né, de reencontro das famílias, dos filhos ausentes. Às 5 da manhã toda a cidade acorda e fazem uma grande manifestação, carreata, buzinaço, e todo mundo acorda, né, e participa desse momento. Depois tem um café partilhado aqui. Gosto muito de Campo Grande e costumo chamar a Universidade da Sabedoria. O pessoal de Campo Grande é muito bairrista, gosta muito de Campo Grande, gosta muito da região, gosta da família e realmente fica muito entrelaçado o parentesco, o grau de sangue. Daí a afetividade, a aproximação, a camaradagem, no bom sentido. Campo Grande, realmente o povo de Campo Grande é um povo extraordinário. Uma terra acolhedora, né? As pessoas que aqui residem e as pessoas que vêm de fora são muito bem acolhidas aqui. Um conterrâneo nosso tinha um rádio e uma bela noite saiu uma música de Altemar Dutra. Eu ouvi pela primeira vez no rádio, como lançamento, e aprendi por fora depois também no rádio. Aquela música, sonhei que um dia era um trovador dos velhos tempos que não volta mais. E daí vai.